Vamos lá, vamos participar. Você já fez a sua inscrição aí? Se você já pegou o QR Code, está pronto, está disponível. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. A gente vai ler um texto e meditar numa palavra que Deus soprou no meu coração. Eu queria que você pudesse ler comigo carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 37. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 37. Eu queria muito que você pudesse abrir aí a sua Bíblia e nós pudéssemos meditar nessa palavra. Você encontrou? Amém. Amém. Vamos ler junto? Ah, gente, pastor, criança, ninguém paga. Pastor, criança paga. Vamos voltar para as coisas. Irmão, se você entender que R$15 você está pagando para almoçar, nós já perdemos tudo que nós estávamos querendo fazer. Pastor, eu tenho uma criança de 5 anos, eu posso colaborar com R$15? Querido, se você puder colaborar, amém. Pastor, minha criança de 5 anos, não posso colaborar. Querido, amém. Entende o que eu estou falando, gente? Amém. Não, gente, eu não vou levar nesse nível de paga ou não paga. Senão a gente vai para o restaurante. Gente, ó, a gente vai se encontrar no restaurante, cada um paga o seu. Nós não estamos falando de pagamento ou falta de pagamento. Nós estamos falando de quê? Amém? Nós precisamos mudar a nossa mente. Senão a gente vai cair nos mesmos lugares. Entende? Estou falando isso com muito amor, gente. Só pondo isso na mesa para a gente pensar sobre isso. Pastor, eu tenho um filho de 10 anos. Ele paga ou não paga? Quem vai me dizer isso é você. Eu não vou decidir para você se ele paga ou se não paga. Não tem esse lugar, amém? Amém, gente? Amém. Não, gente, amém. Eu fiquei, não sei se eu fico constrangido assim, porque... Bora lá? Resolvida essa questão? Está posto na mesa aí com todo mundo? Está todo mundo entendeu o que eu quis dizer? Então pronto. Romanos 8, versículo 37. Vamos ler junto, gente? Vamos ler junto? Vai, 1, 2, 3 e... Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não, fica só no 37, volta lá. Vamos ler mais forte, tem muita gente e pouca voz. 1, 2, 3 e... Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Se assenta. Me empresta teu coração, porque o tema da minha mensagem é a cultura dos vencedores. Você já podia anotar, só o tema, você já podia colocar aí, a cultura dos vencedores. Amém. A primeira coisa quando vem na tua mente que alguém vai pregar sobre a cultura dos vencedores, você diz, lá vem uma palavra de alta ajuda. Eu quero te falar algo que talvez, eu não sei se você já tem a percepção exata. Você sabe quais são as palavras mais buscadas no YouTube? Como vencer. Como vencer a ansiedade, como vencer a depressão, como vencer as adversidades, como vencer o meu pecado, como vencer a dificuldade financeira, como vencer. O que mais nós procuramos na nossa vida é achar uma fórmula de como. Vocês estão aqui? Hoje eu preciso da participação de vocês, porque eu estou falando de uma cultura
chamada cultura dos vencedores. E essa cultura dos vencedores é algo que foi implantado em nós. Portanto, o que nós mais buscamos hoje em dia, inclusive com sermões. Vocês sabiam que só em Franca a gente tem uma noção aproximada de que muita gente procura ainda algum sermão que vai ensiná-lo a vencer nas lutas espirituais, como vencer as adversidades, como vencer as batalhas espirituais, como vencer as crises financeiras, como vencer. A todo momento a gente vai procurar, à luz da palavra, uma maneira de ser vencedor. Afinal de contas, deixa eu te perguntar uma coisa: quem aqui não quer ser vencedor? Quem aqui está dizendo assim, ó, pastor, eu estou aqui pronto, eu nasci para ser derrotado? Até porque a gente tem uma máxima evangélica, que na verdade o único derrotado da história é o nosso... ele já é o derrotado. Então a gente tem uma sublimidade na nossa mente, de que então nós nascemos para sermos vencedores. E me parece que o apóstolo Paulo está mencionando exatamente isso. Paulo está dizendo, em todas essas coisas, porém, somos mais que... Paulo está dizendo, não, nós não somos apenas vencedores, nós somos... Não, você podia fazer algo aqui, você podia cutucar essa pessoa que está do teu lado hoje e dizer, não, você não é vencedor. Não, fala com ar de deboche assim, não, você não é vencedor. Fala para ele, você é mais do que vencedor. Não, fala assim, com ar de você é muito, irmão Paulo, você não é vencedor, você é muito mais do que vencedor. Aleluia, você podia dar um aleluia para isso, né? Aleluia, isso, eu sou muito mais do que vencedor. Me parece que é um lugar tão extraordinário, querido, porque quando a gente fala de ser vencedor, a primeira coisa que para no nosso coração, ninguém fala assim, eu sou mais que vencedor. Fala. Você já viu alguém contando que teve uma vitória com cara de derrota? Só da gente soprar a palavra e fazer essa brincadeira entre nós de dizer, diga para o outro que ele não é vencedor, mas ele é muito mais do que vencedor, você percebe que ele passou o culto inteiro com a cara fechada do teu lado. Mas quando você diz para ele, você é mais do que vencedor, ele está falando comigo. Imediatamente a ambiência do coração muda, porque nós andamos debaixo de uma cultura de vencedores. Como eu disse, ninguém que está nesse lugar, nesse ambiente, no nosso encontro dessa noite, no nosso culto dessa noite, tem no seu coração o desejo de ser perdedor. Nós todos estamos aqui buscando a forma, a maneira, o jeito de sermos vencedores. Bom, se essa é uma verdade espiritual, eu te faço uma pergunta, então o que é vitória? O que é ser vencedor? Como eu sei que eu estou vencendo? Como eu sei que então eu posso me chamar mais do que vencedor? Entenda que se eu digo que eu sou mais do que um vendedor, eu estou dizendo que eu sei o que é vender. Então eu não sou um vendedor simples, eu sou mais do que um vendedor. Eu faço mais do que isso. Se eu sei administrar a minha empresa, eu não sou apenas um administrador, eu sou mais do que um administrador. Entenda que a expressão do apóstolo Paulo aqui, ela faz reverência, ela quer nos instruir que existe uma posição maior ainda, que não é apenas daquele que venceu, mas é aquele que tem um lugar acima daquele que venceu. Agora, quando eu olho para essa pergunta, o que é ser vitorioso, o que é ser vencedor, eu preciso fazer luz à palavra do Senhor, porque aqui então nos importa. À luz do dicionário, à luz do entendimento humano, a palavra vencedor vem de vitorioso, vem de aquele que alcançou êxito, vem de aquele que teve triunfo. Então, para o dicionário, vencedor é aquele que tem êxito em tudo que faz. Vencedor é aquele que triunfou
no lugar que entrou. Vencedor, então, é aquele que teve a resposta, que teve a glória, que teve um ambiente de celebração sobre as coisas que ele entrou para viver. Então eu preciso fazer você entender que, à luz da humanidade, vencedor é aquele que alcança um lugar de triunfo, portanto, o que vence. Mas quando eu corro para a palavra, quando eu menciono a palavra, quando eu percorro a luz da Bíblia, eu fiz uma pesquisa apenas por lição de casa, porque eu não sabia dessa informação. Mas só para você saber o que eu estou te dizendo aqui, a Bíblia apresenta 773.693 palavras. 773.693 palavras. Tem a Bíblia. De todas as palavras mencionadas na Bíblia, 737 palavras falam de dinheiro ou suas variações. Sabe quantas vezes a Bíblia fala sobre vencer, vencedor, vitorioso? 20 vezes. O que me faz entender que, à luz da palavra, Deus está muito mais preocupado com o que você faz com o seu dinheiro do que aquilo que você celebra como triunfo. Deus já percebeu que existe algo em nós que são desconectados das verdades bíblicas. Quando o Senhor pôs na sua palavra apenas 20 vezes, significa dizer que Ele pouco falou dessa categoria de vencedor. Mas uma das vezes que Deus, usando a sua palavra, mencionou a palavra vencedor, usou a palavra vitorioso, é esse texto que me chama a atenção. O texto que nós lemos e escolhemos para essa noite é um texto de maior referência sobre a palavra vitorioso. Aliás, foi o que nós cantamos aqui: vitorioso és na tempestade. Nós estamos cantando ou falando de um Deus que sempre vence, de um Deus que não conhece o que é derrota, de um Deus que não conhece a adversidade. E aí me parece que nós nos desligamos desse Deus, porque a minha pergunta para você é uma só: você conhece o que é adversidade? Você conhece o que é dificuldade? Você conhece o que é tempos angustiosos na sua vida? Como o filho conhece as coisas difíceis de um pai que nunca andou neste ambiente? Como eu posso entender que existe um Deus que é sempre vitorioso, de um filho que anda em dificuldades e adversidades? São esses encontros e embates que por vezes confrontam a nossa fé. Aliás, se tem uma coisa que a gente precisa aprender na luz da Bíblia, é que Deus quer explicar para nós quem Ele é, à luz daquilo que a gente é. Isso se chama antropomorfismo. Pastor, o que é isso? É quando Deus, na sua capacidade de ser Deus, pega características de homem e coloca Ele dentro deste lugar, para mostrar que Ele é como nós somos, embora Ele seja Deus e faça coisas extraordinárias que nós não conseguimos fazer naturalmente. Olhe para cá e me deixa construir isso no seu coração. Quando o autor bíblico está dizendo em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, ele coloca a categoria de vencedor debaixo de duas condicionais. Olhe para cá, são duas condicionais. Quais são elas? A primeira condicional é por meio de. Ele diz que só existe a categoria de vencedor se ela estiver estabelecida, baseada, alicerçada por meio de. Por meio de quem? Por meio daquele que nos... Ou seja, eu nunca serei vencedor se eu não estiver balizado, alicerçado sobre o amor de Deus sobre mim. Essa é a primeira condicional. E qual é a segunda condicional? A segunda condicional está no início do versículo. Se você conseguir deixar para mim o versículo aqui, olha o que está dizendo no texto: em todas estas coisas, porém.
Ora, porém, no entanto, contudo, todavia, todas estas, contudo, somos mais do que vencedores. Preste atenção, ele está fazendo uma condição que é adversa daquilo que naturalmente ele está falando. Me deixa eu tentar explicar isso para você. Ora, hoje eu não tenho dinheiro para pagar um churrasco para você. Contudo, se eu ganhar R$1.000, eu pago o teu churrasco. O que eu estou dizendo é que a condição é essa. No entanto, se a circunstância mudar, a minha condição também. Você está comigo ou não está, gente? Volto a dizer para você, hoje a minha condição está nessa. Contudo, se algo mudar na minha condição, muda também a maneira que eu vou reagir a ela. Ponto. Se esta é uma verdade, ele está falando sobre ser vencedor. Ele está dizendo, ora, hoje a minha condição é de vencedor. Por quê? Porque antes eu vivia uma condição adversa dessa. Pastor, como é que eu tenho um entendimento disso? Volta comigo na Bíblia. No mesmo texto, nós vamos para o 34, para a gente ler a partir daí. Romanos 8, 34. Ora, a pergunta é, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu? Ou antes, quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Verso 35. Quem nos separará do amor de Deus, ou do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, o perigo, ou a espada? Olhe para cá, pelo amor de Deus. Lembra como começou o 37? Lembra como nós falamos do 37? Quem lembra? Porém, em todas essas, contudo o quê? Com todas as coisas que ele acabou de dizer aqui, volta lá, deixa lá para mim, não. No 35, todas as coisas que ele acabou de dizer, quais coisas são essas? Repete comigo, tribulação. Não, mais forte, tribulação. Angústia. Perseguição. Fome. Nudez. Nudez quer dizer, olha para cá, deixa eu te explicar isso. Nudez aqui ele fala de falta de condição. Ele está dizendo falta de provisão. Olhe para cá, vamos dizer de novo. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Espada aqui fala da iminência da morte. Preste atenção no que ele está dizendo. Quais condições são essas? Que eu estou dizendo que hoje eu sou mais vencedor, mais do que vencedor. Ele está dizendo, porque eu estou à mercê de passar por tribulação todos os dias, de angústia todos os dias, de perseguição todos os dias, por privação todos os dias, sem provisão todos os dias, perigos e iminência de morte. Ele está dizendo, estas são as coisas, mas em todas essas coisas, contudo, ele não está dizendo, eu não passo por elas. Ele está dizendo, eu passo por elas. Contudo, entretanto, mesmo passando por elas, eu sou mais do que vencedor. Olhe para cá, pelo amor de Deus, e não perca o que eu vou te dizer. O apóstolo Paulo está escrevendo e dizendo algo extraordinário. Ele está dizendo, estas são as coisas das quais eu vivo passando. Mas não é apenas isso, preste atenção. Não é que o apóstolo Paulo está dizendo, essas são coisas das quais eu passei na minha vida. Porque, gente, olhar para a vida e dizer assim, pastor, eu já passei por tribulação, alguém já passou? Vou fazer uma enquete aqui, para ver como é que a gente está nisso. Eu vou só perguntar, você só responde, só levanta a mão se você passou ou não passou. Deixa eu te perguntar, você já passou por tribulação na vida? Já passou por angústia na vida? Já passou por perseguição na vida? Vocês passam por tudo também. Pelo amor de Deus. Já passou por fome na vida? Já passou por nudez, falta de provisão?
Já passou por perigo eminente? Já andou na 25 de março? Não. Jesus, volta para cá. Não passei por perigo. Jesus, concentra, Deus, concentra. Olha para cá. Por eminência de morte, pela espada. Levanta a mão aí, varão. Iminência de morte. Deus deu livramento, né? Olhe para cá, querido. Você já passou por isso alguma vez na sua vida? Como é que você reagiu a isso? Você achou justo? Você achou injusto? Olhe para cá o que o apóstolo Paulo está escrevendo. Vamos ler o texto? Ele está falando sobre todas essas coisas, mas ele diz assim no 36: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. Não. Vamos ler de novo. Porque por amor a ti somos entregues à morte. Tem diferença do dia todo para todo dia? Olha o que ele quer dizer. Ele está soprando uma palavra dizendo, sabe essas coisas? Perseguição, angústia, aflição. Sabe esse risco de morte, a iminência da morte, da espada, da nudez, da fome? Sabe essas coisas que te afligem? O apóstolo Paulo está dizendo, todas essas coisas, eu estou à iminência de passar todas as horas do meu dia. Eu não passo de vez em quando, eu passo todos os dias e todas as horas. Eu não estou vivendo como alguém que está escapando de alguma coisa. Eu estou debaixo de um lugar certeiro de morte. Eu estou vivendo um tempo de angústia. Eu estou vivendo um tempo de fome. Eu estou vivendo um tempo de nudez. Eu estou vivendo um tempo de espada. Eu estou vivendo um tempo de aflição. Não é um tempo que veio sobre a minha vida. É dizer, é o tempo que eu estou vivendo. E eu passo por isso o dia todo. Por que ele está citando esse aqui? Porque aqui ele não está citando uma expressão normal, ele está citando um salmo. Salmo 44, versículo de número 22, é o que está escrito lá dentro. Por isso é dito, como está escrito. O Salmo 44, versículo 22, é uma expressão exatamente isso. Por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. É nessa expressão do salmista que o apóstolo Paulo está baseando a sua fala. Eu não sei se você já leu o Salmo 44 ou não leu ainda, mas sabe o que me encanta no Salmo 44? É que o salmista está contando de um período que Israel está sendo afligido, beirado à morte, angustiado, afligido, com a poderosa mão de Deus pesando sobre eles. Mas pasmem os senhores, quando você lê o Salmo de número 44, o salmista está dizendo uma coisa para Deus: Senhor, nós não desviamos o nosso caminho do Senhor. É um salmo dos filhos de Coré. É o salmista dizendo, Senhor, nós não esquecemos de ti. Senhor, nós não abandonamos a tua mão, nem adotamos outros deuses. É o salmista dizendo, Deus, eu andei em fidelidade, eu andei em obediência, eu andei na tua vontade, eu andei no teu querer, eu andei por ti, eu fiz tudo o que era reto, mas mesmo assim, eu estou passando um tempo de angústia, de aflição, um tempo de privação, um tempo onde a tua mão é forte sobre nós. Um tempo onde eu estou aflito com as minhas angústias. Por isso que o salmista canta no versículo de número 22, por amor a ti. Por amor a ti. Somos entregues à morte o dia todo. Quando o apóstolo Paulo então vai escrever o versículo 36 do capítulo 8, o apóstolo Paulo está citando a mesma expressão. Senhor, eu sou fiel ao Senhor, eu ando no teu caminho. O que me faz entender que a gente deixa de ser vitorioso quando se torna desobediente. Me faz entender que a gente se torna e desocupa o lugar de vitorioso quando a gente anda abandonando outros deuses. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo, não. Eu passo isso o dia, eu passo angústia o dia, eu passo aflição o dia,
Eu passo a espada, a morte, a fome, a nudez do dia, e eu não te abandonei, eu não te deixei. O que me faz pensar em algo, o que? É que a palavra vencedor na Bíblia, então, deve ter uma conotação diferente da palavra vencedor do dicionário. Porque, como eu disse, vencedor para o mundo é o que triunfa. Vencedor para o mundo é o que alcança êxito. Vencedor para o mundo é aquele que acha o lugar de vanglória. Porém, o apóstolo Paulo está dizendo extremamente o contrário. Senhor, eu passo o dia todo angústia, aflição, medo, temor, nudez, fome. Eu passo risco de morte, risco de espada. Eu passo disso o dia todo. Só que, porém, todas essas coisas, em todas essas coisas, eu sou muito mais do que vencedor, por meio do teu amor. Ora, é extraordinário o que o apóstolo está dizendo. Se o mundo diz que vencedor, vitorioso, é o que triunfa, Paulo está dizendo, para o reino de Deus, não tem a ver com triunfo. Para o reino de Deus, vencedor tem outra escala, tem outro padrão, tem outro caminho, tem outro ritmo, tem outra identificação, tem outro alicerce. Se tem outro alicerce, preste atenção, eu preciso então encontrar na Bíblia qual o alicerce do que é ser vitorioso, do que é ser vencedor, do que é ser alguém chamado de herói. E é por isso que eu olho para a luz da palavra e começo a perguntar a história dos heróis da Bíblia. E já prestou atenção nos heróis da Bíblia? Veja como a Bíblia faz questão de contar as derrotas deles. Lembre de Davi, o grande herói de Israel, o rei, o maior rei que Israel já teve, o homem de batalhas, o homem de conquistas, como a Bíblia faz questão de contar como ele falhou, como ele pecou, como ele caiu. Lembra de Sansão, um homem forte, que tinha capacidade de matar um exército com uma queixada de jumento, o homem que tinha capacidade de rasgar um leão ao meio com a força da sua mão, o homem que teve a capacidade de destruir o palácio dos filisteus, somente derrubando os dois alicerces daquele templo. Como esse homem caiu na sedução de Dalila, como esse homem foi preso, como esse homem teve seus olhos arrancados, perfurados, como esse homem se cedeu a uma escravatura, mesmo sendo forte. Para não dizer ainda, além de Davi, dizer de Sansão, mas te fazer lembrar de Salomão, o homem mais sábio. Não houve homem mais sábio do que ele, antes dele nem depois. Mas mesmo com tua sabedoria, caiu no alicerce do amor, misturando os seus casamentos, fazendo uma miscigenação, buscando coisas que supriam a sua vaidade, esquecendo da subjetividade das coisas da vida, buscando contemplar o seu próprio prazer, mesmo sendo sábio, caiu na sua própria sabedoria. Para não dizer de Pedro, o discípulo, amado, companheiro, parceiro, íntimo de Jesus, aquele que andava lado a lado, aquele que andava com ele nos lugares. Era Pedro que estava no barco, era Pedro que andou sobre as águas, era Pedro que subiu o monte da transfiguração, foi Pedro que recebeu de Deus as maiores revelações, a primeira delas chamando o próprio Jesus de Cristo. E o próprio Jesus testemunhou isso a Pedro, dizendo: não foi a carne, não foi o sangue, mas foi o meu próprio Pai que te revelou isso. O próprio Pedro da comunhão, o Pedro da intimidade. É o Pedro que nega, é o Pedro que abandona, é o Pedro que volta para a pescaria mesmo sendo íntimo. A Bíblia trata dos heróis, dos campeões, dos vencedores, mostrando as suas derrotas, mostrando as suas falhas, mostrando as suas quedas. Me faz entender ainda mais que a Bíblia, então, a história ou a cultura dos vencedores não tem nada a ver com triunfo. Me faz entender que na cultura da Bíblia, a cultura de vencedor não é aquele que triunfa. Então eu preciso achar o que é, ou sobre o que o Senhor está falando. Você está aqui ainda? Se o Senhor está falando isso,
eu preciso achar uma referência. E a primeira referência que vem à minha mente está na primeira batalha que houve com grande relevância. 1 Samuel, capítulo de número 17. Essa batalha você conhece. A batalha de Davi com um gigante chamado... É Davi lutando com um gigante chamado... Mas sabe quem a Bíblia chama de campeão? 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 51. O texto bíblico vai contar para nós algo fascinante. Pelo que correu Davi, e lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembaiou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a sua cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu, outras traduções vão dizer o seu campeão. Uau! A Bíblia está chamando de campeão quem acabou de ser derrotado. A Bíblia está chamando de herói quem acabou de morrer. Se essa é uma inferência, eu preciso pegar esta posição e trazer ela para fora. Então fazer uma aplicação sobre o que o Senhor quer dizer. Porque é a primeira vez que ele chama Golias de herói. É a primeira vez que ele chama Golias de campeão. É a primeira vez que a palavra campeão aparece. Das pouquíssimas vezes. Eu não sei se eu disse, mas vou repetir. A palavra vencedor, herói, vitorioso, aparece 20 vezes na Bíblia. E pasmem os senhores, das 20 vezes que aparecem, 12 vezes ela está escrita no livro das Revelações, no livro do Apocalipse. Das 20, 12 estão no Apocalipse, 8 estão no contexto da Bíblia. Em todas as páginas da Bíblia nós vamos encontrar 8 menções distintas sobre o mesmo texto ou sobre a mesma história. Mas a maior expressão de campeão vitorioso está aqui. E ela não é sobre nenhum daqueles heróis que eu acabei de citar. É sobre um homem que nós chamamos de Golias, o gigante de Gate, o herói filisteu, o afrontador de Israel. É ele que o mundo está dizendo, este é campeão. Mas a história dele é a história de um homem caído, um homem que morre. O que me faz entender que à luz da Bíblia, a cultura da vitória, ela é uma cultura diferente. E me deixa dizer isso para você. Talvez eu não sei o quanto você compreende isso, mas o profeta Jeremias tem uma expressão que eu gosto muito. Jeremias diz assim: porque não é do sábio a sabedoria, não é do forte a sua força, nem é do rico a sua riqueza. Jeremias está lançando uma profecia, e ele vai contemporizar essa profecia dizendo: não se espante, não é do forte a força, não é do sábio a sabedoria, e nem é do rico a sua riqueza. Ora, se o forte não é forte por si mesmo, se o sábio não é sábio em si mesmo, e se o rico não é rico em si mesmo, de onde vem a fonte deles? De onde vem a fonte deles? Porque eu estou falando de 3 classes que você pode separar. Vá para a guerra. Qual o melhor soldado? O fraco ou o forte? Se você fosse para a guerra, se você precisasse de alguém para te auxiliar, quem você gostaria que te auxiliasse? O fraco ou o forte? O forte. Ora, se você fosse pedir conselho para alguém, você pediria o conselho para o sábio ou para o indouto? Para quem você gostaria de pedir um conselho? Se você fosse pedir dinheiro emprestado, pediria para quem? Por isso que ninguém me pede dinheiro. Deixa eu te dizer, olha para cá, pelo amor de Deus, me deixa construir isso para você. Só que Jeremias está dizendo que não é do forte a força, não é do sábio a sabedoria, nem é do rico a riqueza. Se tudo isso não é, então eu preciso achar o que é, para que eu possa entender de onde vem essa classe de vencedores. Como eu posso saber se eu sou forte? Como eu posso saber se sou sábio? E como eu posso saber se sou rico? Aonde está isso? Aonde se baseia isso? E aonde eu posso construir tudo isso? Portanto, eu preciso voltar à luz da Bíblia e achar uma referência. Eu já disse para você sobre Golias, mas eu quero fazer você entender, à luz de uma referência, que existe outro homem
que passou pelo mesmo período, que escreveu a carta que nós acabamos de ler aos Romanos, mas que propriamente contou da sua vida. Ele se chama o apóstolo Paulo. Quando Paulo está escrevendo a sua última carta ao seu jovem filho na fé, chamado Timóteo, no capítulo de número 4, Paulo está dando para ele um conselho. Paulo está falando sobre isso no capítulo 4, versículos 5, 6, 7. Paulo está abrindo o seu coração. E quando Paulo está abrindo o seu coração para o seu filho Timóteo, Paulo está dizendo algo fantástico para ele. E Paulo está dizendo para ele: deixa eu te dizer uma coisa, ô Timóteo, eu preciso fazer você crer que quanto a mim, verso 6, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, quanto a mim, já estou sendo ofertado por libação, e o tempo da minha partida olhe para cá. Paulo está dizendo: Timóteo, meus dias estão, olhe para cá, pelo amor de Deus. Quem é Paulo? O maior missionário do tempo antigo. Quem é Paulo? O maior implantador de igrejas que já se conheceu na história. Quem é Paulo? O homem mais usado por Deus depois da própria manifestação do Cristo Jesus na terra. Quem é Paulo? O homem com maior cartas apologéticas de ensino. Quem é Paulo? O melhor ensinador do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Quem é Paulo? O homem que mais gerou filhos da fé e mais abriu igrejas para o reino de Deus. Quem é Paulo? O personagem talvez dos mais principais da historicidade bíblica. Quem é Paulo? O maior guardião da fé. Quem é Paulo? O homem que em si transportava o conhecimento do reino como poucos homens conheciam. Quem é o apóstolo Paulo? O homem chamado entre os gentios, sendo fariseu de fariseus, mas que se converte numa veemência e numa doação que dantes nunca foi conhecida. É este homem que está contando o final da sua carreira. E Paulo está dizendo: quanto a mim, eu já estou sendo ofertado. Paulo está dizendo: a minha vida não é mais minha, a minha vida é uma oferta agora. Paulo está dizendo: eu já não vivo mais, porque a minha vida agora se tornou uma oferta. E é uma oferta de libação. Sabe o que é uma oferta de libação? Paulo está dizendo assim: os meus dias estão contados, porque eu serei lançado como oferta de queima de sangue. O meu sangue será derramado no altar. É isso que Paulo está dizendo. A oferta de libação é quando o altar estava incendiado, preparado. Então se pegava o fruto da vide ou o sangue do animal e lançava-se sobre o altar do ofertório, do holocausto. E aquele cheiro do vinho ou o cheiro do sangue subia, misturado com ervas finas, para que pudesse agradar as narinas do Senhor. Essa era a ideia. E Paulo está dizendo: quanto a mim, eu já estou sendo ofertado como oferta de libação. Meus dias estão acabando, e eu sei a maneira que eu vou morrer. O meu sangue será vertido, o meu sangue será derramado. Eu estou terminando a minha carreira. O tempo da minha partida é chegado. Verso 7. Combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas uma coisa eu vou fazer: eu vou guardar a minha. Paulo não está terminando os seus dias com triunfo, com glória, com um troféu. Paulo está terminando os seus dias com morte. Paulo está terminando os seus dias preso. Paulo está terminando os seus dias com frio. É ele que vai dizer: vem depressa, Timóteo, vem depressa, traz para mim a minha capa, traz também os meus livros, principalmente os pergaminhos. Vem depressa, chegue antes do inverno, porque os meus dias estão. Paulo não está terminando os seus dias celebrando. Paulo não está no iate de passeio. Paulo está num cárcere, na Roma antiga, num tempo de frio, num tempo de clausura, num tempo de dor, doente, com problema nos olhos, aflito, com dor no seu corpo, amargurado, porque está preso. Paulo chega a dizer: todos me abandonaram. Paulo está dizendo: eu estou sozinho. O homem, aquele que fez, aquele que devotou, aquele que se entregou, aquele que colocou a vida, aquele que doou-se em prol do reino, o homem que tanto fez, está contando o final da sua vida.
eu estou terminando os meus dias, e eu sei que eu serei levado a uma oferta de libação, mas uma coisa eu preciso dizer: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas guardei a fé. Mas tem uma coisa que eu quero te dizer, Timóteo, versículo 8: já agora, a coroa da justiça está me guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua. Uau, eu achei isso extraordinário, porque Paulo está dizendo algo fantástico agora. O que? Ele está dizendo: sabe tudo que eu estou passando, sabe tudo que eu me dediquei, sabe como eu vou morrer, portanto eu vou dizer uma coisa para vocês: a coroa da justiça, o prêmio da minha entrega já está guardado para mim. Eu sei que existe uma coroa de justiça. Paulo falava de algo, de uma premiação. Paulo falava de algo que só os vencedores recebiam. Paulo está dizendo: na minha morte, no final dos meus dias, abandonado, sozinho, deixado, no frio, angustiado, enfermo, sem nenhuma perspectiva da manhã, eu estou dizendo: eu tenho uma coroa guardada como sinal da minha vitória. Eu tenho uma coroa guardada para mim, eu tenho algo que está reservado ao meu respeito. Olhe para cá, pelo amor de Deus, e vai comigo nessa mensagem dizendo: então, se está guardado por mim, o Senhor, o reto juiz, me dará naquele. Uau! Paulo não fala de que me dará naquele, porque aqui ainda, Paulo está passeando em Romanos 8:37. Porque eu aspiro espada o dia. Paulo está fazendo uma menção então, de que o prêmio que ele receberá, ele não recebe em vida, ele recebe naquele. Não, você pode dizer mais: ele receberá naquele. Não, pode dizer mais alto: ele receberá naquele. Olhe para cá, pelo amor de Deus, deixa eu terminar essa mensagem. Se você entendeu o que eu construí até aqui, eu preciso fazer você entender que vitória, à luz da Bíblia, ela nunca será contada no tempo presente, mas vitória será algo celebrado. Eu vou dizer mais forte isso para você: vitória não é algo contado no tempo presente, mas é algo celebrado naquele. É tão celebrado naquele dia, que é por isso que a maioria das vezes que a palavra vencedor aparece na Bíblia, aparece só. É por isso que ela vem no livro das Revelações. É por isso que o Senhor disse: ao que vencer, concederei. É por isso que a palavra diz: aquele que permanecer e vencer. É por isso que em todo tempo no livro das Revelações ele vai dizendo: ao vencer, ao que vencer, ao vencedor. Olhe para cá, me deixa concluir isso no seu coração. Jeremias 9, versículo 23, ou 22 e 23, é o texto que eu disse. Eu quero ler com você novamente, para fazer sentido, e agora eu vou fechando todas as janelas que eu abri. 23 e 24, perdão. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas. Versículo 24, preste atenção e você pode gravar isso. Mas o que se gloriar, glorie-se em me conhecer e saber que eu sou e faço misericórdia, juízo e justiça. Olhe para cá. O que Jeremias está dizendo é que a força do forte, a riqueza do rico,
E a sabedoria do sábio não está em si mesmo, está em apenas uma coisa, e essa coisa se chama conhecer o Senhor. Essa coisa se chama saber que o Senhor reina eternamente. Olhe para cá, pelo amor de Deus. Ele diz que a verdadeira sabedoria do sábio, a verdadeira riqueza do rico e a verdadeira força do forte não está na sua mão, nem no seu poder de raciocínio ou conhecimento, nem na dinâmica do quanto ele pertence ou quanto ele tem em riqueza na mão, mas o quanto ele conhece o Senhor e sabe que Deus é sobre todas as coisas. Portanto, quer ser sábio, quer ser rico e quer ser forte, conheça ao Senhor. Porque só quem conhece o Senhor sabe que Ele tem misericórdia, juízo e justiça na terra. Do Senhor é a misericórdia, o juízo e a justiça sobre a terra. Pastor, se essa é uma verdade estabelecida, se esta é a manifestação, olhe para cá. Para aqueles que não conhecem a Cristo, vitorioso é o ato ou efeito de triunfar sobre adversidades. Escreva isso. Para o mundo, vencedor, vitorioso é o ato ou efeito de triunfar sobre adversidades. Porém, para nós que servimos ao Senhor, a Bíblia nos dá um esclarecimento. Que esclarecimento é esse? Para nós, a palavra vencedor não tem nada a ver com triunfar sobre a adversidade. Tem tudo a ver com a expressão usada pela própria Bíblia para referir-se a Golias, o campeão. Por que a Bíblia chama Golias de campeão? A palavra campeão ou herói ali é uma palavra grega chamada gibor. Gibor. E essa palavra tem uma referência: herói, campeão, vencedor. É incrível, porque é essa mesma expressão que o apóstolo Paulo está usando em Romanos 8, versículo 37, dizendo: porém, em todas essas coisas somos mais do que vem. Você pode se colocar em pé, querido? Pastor, fecha para mim. Como é que o senhor chama de campeão o que perdeu? Como é que o senhor diz que o vitorioso não é aquele que triunfa? Então quem é vitorioso? É a pergunta para o mundo. Vitorioso é aquele que tem histórias de triunfos para contar. Você quer saber quem é vitorioso à luz da palavra? Quem é o verdadeiro vitorioso à luz da palavra? É aquele que é o gibor. O que significa esta palavra? Sabe por que a Bíblia chama Golias de campeão? Sabe por que a Bíblia chama Golias de herói? Porque gibor, vitorioso, campeão, é aquele que se levanta e vai para a guerra. Para a Bíblia, vencedor, campeão, não é aquele que se esconde. Para a Bíblia, vencedor, campeão, não é o que triunfa, ou perdão, para o mundo, é quem triunfa. Para a Bíblia, não é quem triunfa. Para a Bíblia, é aquele que se levanta para guerrear. Preste atenção na guerra. 1 Samuel 17. O exército de Israel de um lado, o exército dos filisteus de outro lado. Quem se levanta? Um campeão do lado dos filisteus, dizendo: pronto, dai-me um homem, eu estou pronto para a guerra. Eu estou pronto para a guerra. O que é isso? Eu estou pronto para entrar na batalha. Como a Bíblia vai me chamar? Vencedor, campeão,
eu estou pronto para entrar no campo de... Campeão não é o que vence, campeão é o que vai para o campo de... Paulo está dizendo, todas essas coisas, sabe por que eu sou mais do que vencedores? Não é porque eu deixei de vencer, porque minha cabeça não será cortada, eu não serei oferecido por libação. Não, ele está dizendo, eu vou passar por tudo isso, mas deixa eu te dizer, eu não desisti de lutar. Eu fui para o campo de batalha. Se você ficar com a extensão da terra, escute o que eu vou te falar agora. Sabe o que vai acontecer com você nas adversidades? Você vai enfrentar tantas adversidades da sua vida, que a tua primeira memória é dizer, eu já sou um derrotado, preciso desistir da vida. Não vale a pena. Para que insistir? Para que continuar? Para que permanecer? E a primeira voz é, realmente, não vale a pena. Você é um derrotado. Porque a única coisa que o adversário precisa fazer para você se tornar um derrotado é fazer você desistir da luta, é fazer você desistir da peleja, é fazer você desacreditar da fé, é fazer você abandonar o seu lugar, é fazer você abandonar todas as promessas que Deus um dia te fez, é fazer você acreditar que nada mais é possível. E aí sim, você se tornou um derrotado. Mas quando você se levanta na adversidade, mas quando você se posiciona, ainda que seja na tribulação, ainda que seja na angústia, ainda que seja na fome, ainda que seja na dificuldade, na nudez, ainda que seja o risco de espada ou o risco de morte, ainda que seja o dia todo, ainda que você se levanta para enfrentar este lugar, Deus está dizendo, ei, você é mais do que vencedor. Não é porque você triunfou, é porque você acreditou em tudo aquilo que eu soprei sobre você. Me deixa te dizer uma coisa, querido. O mundo pode olhar para você hoje, pode olhar para a tua vida, pode olhar para a tua história, pode olhar para o teu caminho, pode olhar para a tua vida e pode dizer, não, você não prosperou, você não alcançou, você não teve êxito, você não teve objetivo, você não triunfou sobre isso. A voz do Espírito de Deus que paira sobre este ambiente tem uma voz contrária. Ele está dizendo para você, eu estou te vendo de pé, eu ainda te acho de pé, eu ainda encontro as tuas mãos, eu ainda acho você no meio da multidão, eu ainda vejo você posto numa confiança que os homens naturais não possuem. Me deixa te dizer uma coisa, hoje a voz do Senhor paira sobre este altar, hoje a voz de Deus paira sobre este ambiente, porque essa é uma verdade que nós precisamos combater. Olhe para cá, pelo amor de Deus, querido. Escute uma coisa, não caia na semente do mundo, não caia na mensagem do mundo, não ceda à menção do mundo, que para ser um triunfante, um vencedor, um vitorioso, você precisa ter expressão ou expressividades de coisas notórias, maravilhosas, de ser um homem só com vitórias diárias. A Bíblia chama de vitorioso Davi que caiu. Mas por que Davi se tornou um herói? Porque quando o exército dos filisteus apontou Golias, esperando que um homem se levantasse do lado do exército de Israel, o rei Saul não tem coragem, mas aparece um jovem chamado Davi dizendo, não turbe o coração de homem algum, eu irei, eu me levantarei, eu vou para a guerra, eu vou para a peleja. Eu queria que você levantasse a tua mão para o céu, querido. Eu queria que você compreendesse que o Senhor está dizendo ao teu coração, não para no meio da luta, não desiste no meio da guerra, não abandone a espada no meio das pelejas. Não é porque está difícil que você já é um derrotado. Derrota só existe para quem abandona, mas para quem persiste, para quem continua, para quem crê, para quem acredita, prepare-se, Deus está te chamando de muito mais. Oramando Yasai.
Escute, querido. Escute, pelo amor de Deus. O coração enganou Davi. A promessa perdurou Davi. Escute. O encanto do mundo enganou Sansão. A promessa, Senhor, se apenas mais uma vez, Senhor, se apenas mais uma vez eu voltar, se apenas mais uma vez eu voltar para o propósito, se apenas mais uma vez o Senhor me der a oportunidade de entrar no propósito, mais uma vez. E então o Espírito de Deus veio sobre Sansão, e mesmo sendo um homem com toda a força, caiu na armadilha do mundo, mas mais uma vez se tornou um homem que, diz a Bíblia, matou mais na sua morte filisteus do que toda em sua vida. É lembrar-se de Salomão, o homem da sabedoria que caiu na própria sabedoria, mas é aquele que termina os seus dias dizendo: eu aprendi uma coisa na minha vida, que todas as coisas são vaidades. Vaidade de vaidade, diz a sabedoria. Mas para mim, servir o Senhor e entender que Ele é o Senhor sobre todas as coisas é a essência da minha vida. É Salomão dizendo: Deus, eu preciso voltar para este lugar, de que não são os triunfos de fora, são as certezas de dentro. Não são as circunstâncias que estão ao meu redor, são as convicções que estão aqui dentro. Não são as narrativas do lado de fora, são as certezas que eu carrego dentro de mim. Não, Deus, eu preciso trazer o meu coração para Pedro. Quem sou eu? Eu neguei, eu abandonei, eu deixei. Eu disse para ele que estava com ele até na morte, e que ninguém lhe tocaria, porque eu protegeria. Mas antes que o galo cantasse, eu já havia o negado 3 vezes. Quem sou eu? Eu desisto da fé, eu desisto do apostolado, eu desisto do chamado, eu volto para a pesca, eu volto para a vida, eu volto para a prática comum. Mas Jesus ressuscitado visita Maria e diz: chamai os discípulos, chamai a Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros. Pedro, não abandone o lugar. Pedro, volte para o chamado. Pedro, volta para o chamado. Porque para o mundo, quem não triunfa é derrotado. Para Deus, quem persiste na guerra é triunfante. Para o mundo, quem perdeu a batalha se tornou um fracassado. Para Jesus, quem manteve a chama acesa do Evangelho, para Jesus, quem manteve o vigor da palavra queimando dentro dele, Deus está dizendo: este eu chamo de muito mais do que vencedor, porque ele confiou no meu amor. Muito mais do que vencedor, porque ele acreditou na minha palavra. Muito mais do que vencedor, porque permaneceu firme, andando debaixo da minha ordem. Escute, você que está aqui. Você pode sair daqui, querido, com uma sentença do mundo ou uma promessa de Cristo.
A palavra queimou meu coração. A voz do Espírito de Deus soprou ao meu coração, dizendo claramente ao meu coração: está na hora de você voltar para o lugar do meu chamado. Você não vai desistir, você não vai abandonar. Porque o que é a tribulação? O que é a angústia? O que é a morte? A fome? A nudez? O que são todas essas coisas? Quem pode te separar do meu amor? Quem pode te separar do meu amor? Tem alguma circunstância que pode me afastar disso? Ele disse: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio do seu amor, por meio do amor do Senhor. Eu sei que você está aqui. Eu sei que essa palavra falou no teu coração. Existem dias que a gente tem vontade de correr, tem vontade de pular, tem dia que dá vontade só de chorar. É dizer: Senhor, eu quase perdi a batalha, porque eu pensei em desistir, mas porque a tua voz é audível ao meu coração, eu me coloco na posição de novo. Eu levanto a minha espada, eu me posiciono como um soldado, eu entro no fronte da batalha, eu me coloco de novo no lugar da guerra. Mas eu digo ao mundo espiritual: eu não perdi. Eu não perdi. A batalha ainda não foi vencida. Há uma promessa guardada para mim. Há uma coroa de glória reservada para mim. Há uma coroa de vitória guardada para mim naquele dia, da qual o justo juiz vai me conceder. Se essa palavra falou no teu coração, querido, eu queria muito que você saísse do seu lugar. O altar está pronto, o espaço está pronto. É você e Deus agora. Eu quero orar com você. Se essa palavra falou no teu coração, corre para cá. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável Eu estou falando com gente que pensou em desistir, que olha para a circunstância e acha que está vivendo um tempo de derrota. Deus está dizendo: não, 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 não. É só uma preparação. Eu estou provando o teu coração, querido. Está na hora de você se fortalecer na força do meu poder. Sai do teu lugar, vem. Corre. Está na hora de mudar o prumo da sua história. nada irá resistir enquanto adoramos. Sim. Corre para cá, querido. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Sim. Oh,
Será que você pode levantar tua mão ao céu? E nada irá impedir. Sim. Eu te adorarei. Sim, sim, sim. Não permita que nada possa roubar a sua voz de adoração. Muralhas vão estremecer. Começa a dizer, proclamar. Sabe por quê? Não, vencedores não cessam a sua voz de adoração. Oh, Senhor! Vitorioso é, na tempestade está. Teu nome vale os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome vale os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, Jesus. Nós te adoramos, Deus, como trovão impetuoso, poderoso. Sim, Deus. Sim, Espírito Santo. Que vem aos céus, nós proclamamos poder. Como trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso és, grandioso és, como trovão impetuoso, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso és, grandioso. Olhe pra cá. Olhe pra cá. Olhe pra cá, pelo amor de Deus. Eu queria que você fizesse algo. Eu queria que você pegasse na mão da pessoa que está do teu lado, se você tem intimidade para isso. Se você conhece essa pessoa. Se você não tem, abraça o teu próprio coração. Mas eu queria que você pudesse liberar uma voz, uma palavra para alguém, uma certeza para o coração dessa pessoa, que você pudesse ser boca de Deus para ela. Porque é tão difícil às vezes, mesmo ouvindo a voz, declarar, expressar que nós estamos à beira da desistência. Mas é num ambiente profético como esse que nós temos a oportunidade de pegar na mão de alguém e dizer para esse alguém: apenas não desista. Diga para ele ou diga para ela: apenas não desista. Diga para ela: continue lutando. Continue lutando. Apenas não desista.
Não fale mais alto. Chame ela para perto. Chame ele do teu lado e diga: eu tenho só uma palavra. Não desista. Não desista. Continue lutando. Continue vencendo. Continue vencendo. Continue vencendo. Pastor, eu não vejo o resultado. Você de pé já é a vitória. Você de pé já é a vitória. Você de pé já é a vitória. Se você pode levantar com a mão para o céu. Se você pode levantar com a mão para o céu e dizer: em Cristo, eu vou vencer. Oh! Sim! 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 Mais! Teu trono acima está. Oh! Teu nome imutável vitorioso és, na tempestade está. Ora, mamãe, a fé. Teu nome habita os reinos em mão. Teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão, impetuoso poder. Que vem ao céu, nós proclamamos poder. Como um trovão, impetuoso poder. Grandioso que vem ao céu, nós proclamamos poderoso és. E deixa eu terminar. Você entendeu que são dois conceitos diferentes? Vitorioso para o mundo é quem triunfa. Vitorioso para Cristo é quem luta. Vitorioso para o mundo é o que alcança, o que tem êxito, o que se gloria. Vitorioso para Cristo é quem não desiste, é quem não abandona, é quem não alarga da promessa. Como é que pode fazer isso? Somente para confundir Satanás. É Deus dizendo para o nosso coração: calma, Ele é o maior derrotado, porque Ele não tem mais promessa para acessar. Sabe por que Ele é derrotado? Porque Ele não tem mais promessa para lutar. Sabe por que Ele é derrotado? Não é porque Ele não tem vantagens em pelejas na terra, é porque Ele não tem mais promessa para percorrer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, mas vou falar só para você. Você ainda tem muita promessa para viver. Não, você podia receber isso. Você ainda tem muita promessa para viver. Sabe como Jesus te chama? Mas
Guarda essa palavra no teu coração, querido. Guarda essa semente na tua vida. Guarda isso para a tua história. Você vai para casa. Amanhã, segunda-feira, começa uma nova etapa. E aí quando vier a notícia, a resposta, quando você levanta pensando no milagre, você vai ter uma palavra para responder já no teu coração. O maior milagre já está de pé. O maior milagre já aconteceu. Eu não desisti. Eu ainda estou. Por isso que a igreja é a maior vencedora. É por isso que a igreja é a maior vencedora. Sabe por quê? Porque tem tribulação, tem angústia, tem perseguição, tem aflição, tem dor, tem espada, tem coliseu, tem soldado, tem Roma, mas ninguém faz a gente desistir de ficar. Será que você pode dizer isso? Eu ainda estou. Oh! Porta se abre, eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inverno não temas ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer. Em todo tempo tu me guarda. Não temas ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há que temer. Em todo tempo tu me guardas. Que o Senhor abençoe o seu dia. Que o Senhor abençoe a sua história. Que o Senhor te faça prosperar. Que o Senhor entre em ação. Que Ele conheça a tua casa, a tua vida e a tua família. Que o Senhor ponha a mão aonde as adversidades estão. Que o Senhor passe. Que o Senhor purifique os ambientes. Mas acima de tudo, que a voz de Deus seja sempre audível ao seu coração. Que Deus te abençoe. Um domingo abençoado. Uma semana cheia de Deus. Vou em paz, que o Senhor te acompanhe. Em nome de Jesus.